Lendo a Bíblia. Hoje nós vamos estar lendo em Êxodo 2, o nascimento de Moisés. E foi-se um varão da casa de Levi e casou com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e teve um filho. E vendo que ele era formoso, escondeu os 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a betumou com betume e pés, e pondo nela o menino, a pôs nos juncos à borda do rio. E armando o menino, postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela borda do rio. E ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou a sua criada e a tomou. E abrindo-a, viu o menino, e eis que o menino chorava, e moveu-se de compaixão dele, e disse: dos meninos dos hebreus é este. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: irei eu chamar uma ama das Hetéias que crie este menino para ti? A filha de Faraó disse-lhe: vai-lhe. E foi-se a moça, e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-mo, eu te darei teu salário. E a mulher tomou o menino e criou-o. E sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, a qual o adotou, e chamou o seu nome Moisés, e disse: porque das águas o tenho tirado. Moisés mata um egípcio e foge para Midian. E aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já grande, saiu a seus irmãos e atentou nas suas cargas, e viu que um varão egípcio feria um varão hebreu de seus irmãos. E olhou a uma e outra banda, e vendo que ninguém ali havia, feriu ao egípcio e escondeu-o na areia. E tornou a sair no dia seguinte, e eis que 2 varões hebreus contendiam, e disse ao injusto: por que feres o teu próximo? E o qual disse: quem te tem posto a ti por maioral e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Então temeu Moisés e disse: certamente este negócio foi descoberto. Ouvindo, pois, Faraó este caso, procurou matar a Moisés, mas Moisés fugiu de diante da face de Faraó e habitou na terra de Midian e assentou-se junto a um poço. E o sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram a tirar água e encheram as pias para dar-lhe beber ao rebanho de seu pai. Então vieram os pastores e lançaram-nas dali. Moisés, porém, levantou-se e defendeu-as, e abeberou-se o rebanho. E vindo elas a Revel, seu pai, ele disse: por que tornastes hoje tão depressa? E elas disseram: um homem egípcio nos livrou da mão dos pastores, e também nos tirou água em abundância, e beberou o rebanho. E disse às suas filhas: disse às suas filhas: e onde está ele? Por que deixastes o homem? Chamai-o para que coma pão. E Moisés consentiu em morar com aquele homem. E ele deu a Moisés sua filha Zípora, a qual teve um filho. E ele chamou o seu nome Gerson, porque disse: peregrino fui eu em terra estranha.
a morte do rei do Egito. E aconteceu, depois de muitos destes dias, morrendo o rei do Egito, que os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão e clamaram. O seu clamor subiu a Deus por causa da sua servidão. E ouviu Deus o seu gemido e lembrou-se Deus do seu concerto com Abraão, com Isaque e com Jacó. E atentou Deus para os filhos de Israel e conheceu-os Deus. Agora nós vamos estar lendo no livro de Lucas. Lucas, o capítulo... Livro de Lucas, capítulo 8. As mulheres que serviam a Jesus com seus bens. E aconteceu, depois disso, que andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que os serviam com suas fazendas. A parábola do semeador. E ajuntando-se uma grande multidão, e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse por parábola: um semeador saiu a semear, e a sua semente, e quando semeava, caiu alguma junto do caminho, e foi pisada, e as aves do céu a comeram. E outra caiu sobre pedra, e nascida secou-se, pois que não tinha umidade. E outra caiu entre espinho, e crescendo com ela, os espinhos a sufocaram. E outra caiu em boa terra, e nascida produziu fruto, 100 por 1. Dizendo ele estas coisas, clamava: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: que parábola é esta? E ele disse: a vós vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros por parábola, para que vendo não vejam, e ouvindo não entendam. Esta é, pois, a parábola, e a semente é a palavra de Deus. E os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem, depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que se não salvem crendo. E os que estão sobre pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria, mas como não têm raiz, apenas creem por algum tempo, e no tempo da tentação desviam. E a que caiu entre espinhos, esses são os que ouviram e indo por diante são sufocados com os cuidados, as riquezas e deleites da vida, e dão fruto com perfeição. E o que caiu em boa terra, estes são os que, ouvindo a palavra, a conservavam num coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança. A parábola da candeia. E ninguém, acendendo uma candeia, a cobre com algum vaso, ou põe debaixo da cama, mas põe-na no velador, para que os que entram vejam a luz. Porque não há coisa oculta que não haja
de manifestar-se, nem escondida, que não haja de saber-se e vir à luz. Vede, pois, como ouvis, porque a qualquer que tiver lhe será dado, e qualquer que não tiver, até o que parece, lhe será tirado. A família de Jesus. E foram ter com ele sua mãe e seus irmãos, e não podia aproximar-se dele por causa da multidão. E foi-lhe dito: estão lá fora a tua mãe e teus irmãos, que querem ver-te. Mas respondendo ele, disse-lhes: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a executam. Jesus apazigua a tempestade. E aconteceu que num daqueles dias entrou num barco com os seus discípulos e disse-lhes: passamos para a outra banda do lago. E partiram. E navegando eles, adormeceu, e sobreveio uma tempestade de vento no lago, e o barco enchia-se de água, estando eles em perigo. E chegando-se a ele, despertaram, dizendo: mestre, mestre, estamos perecendo. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e fez-se bonança. E lhes disse: onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: quem é este que até o vento e a água manda e lhes obedece? O endemoniado Gadareno. E navegaram para a terra dos Gadarenos, que está defronte da Galileia. E quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios, e não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostou-se diante dele, exclamando e dizendo com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus o Altíssimo? Peço-te que não me atormentes, porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois já havia tempo que o arrebatava e guardavam-no preso com grilhões e cadeias, mas quebrando as prisões, era impelido pelo demônio para os desertos. E perguntou-lhe Jesus, dizendo: qual é o teu nome? E disse-lhe: Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. E rogava-lhe que os não mandassem para o abismo. E andava pastando ali no monte uma manada de muitos porcos, e rogaram-lhe que lhe concedesse entrar neles, e concedeu-lhe. E tendo saído os demônios do homem, entraram no porcos, e a manada precipitou-se de um despenhadeiro no lago, e afogou-se. E aqueles que os aguardavam, vendo o que aconteceram, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e nos campos. E assim, ao ver que tinha acontecido, e vieram ter com Jesus, e acharam então o homem de que havia saído os demônios, vestido em seu juízo, assentado aos pés de Jesus, e temeram. E os que tinham visto contaram-lhes também como fora salvo aquele endemoniado. E toda a multidão da terra dos Gadarenos ao redor lhe rogou que se retirasse deles, porque estavam possuídos de grande temor. E estando ele no barco, voltou. E aquele homem de quem havia saído os demônios rogou-lhe que o deixasse estar com ele, mas Jesus o despediu, dizendo: torna para a tua casa e conta quão grandes coisas te fez Deus. E ele foi pregando por toda a cidade quão grandes coisas Jesus tinha feito. A filha de Jairo.
a mulher que tinha fluxos de sangue. E aconteceu que quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos o estavam esperando. E eis que chegou um varão de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, e que estava à morte. E indo ele, apertava a multidão. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos, e gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curada. Chegando por detrás dele, tocou na orla da sua veste, e logo estancou o fluxo do seu sangue. E disse Jesus: Quem é este? Quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro, o que estavam com ele: Mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes: Quem que te tocou? E disse Jesus: Alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo e, prostrando-se ante ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa porque lhe havia tocado e como logo sarara. E ele lhe disse: Tenha bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Estando ele ainda falando, chegou da casa do príncipe da sinagoga, dizendo: A tua filha já está morta, não incomodes o mestre. Jesus, porém, ouvindo, respondeu-lhe dizendo: Não temas, crê somente e será salvo. E entrando em casa, a ninguém deixou entrar, senão a Pedro e a Tiago e João, e ao pai e à mãe da menina. E todos choravam e pranteavam, e ele disse: Não choreis, não está morta, mas dorme. E riam-se dele, sabendo que estava morta. Mas ele, pegando-lhe na mão, clamou, dizendo: Levanta-te, menina. E o seu espírito voltou, e ela logo se levantou. E Jesus mandou que lhe dessem de comer. E seus pais ficaram maravilhados, e ele lhes mandou que a ninguém dissessem o que havia sucedido.